Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Essa foi uma obra que Aristóteles dedicou ao seu filho Nicômaco. Ela é composta de 10 livros e tem como tema central a felicidade. Para Aristóteles, a felicidade é a finalidade última de todo ser humano, ou seja, todas as nossas ações e pensamentos estão voltados para a busca de uma vida feliz. Para Aristóteles, o bem soberano é a felicidade, para onde todas as coisas tendem. Ela é caracterizada como um bem supremo por ser um bem em si, portanto, é na busca da felicidade que se justifica a boa ação humana. Todos os outros bens são apenas meios para se atingir o bem maior, que é a felicidade. Assim, Ética Nicômaco inicia abordando a questão sobre o que é o bom ou bem, afirmando também que todo indivíduo, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem, e esse bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Assim, o fim das nossas ações é o sumo bem. E a ciência mestra que trata do sumo bem é a política, e o estudo da política é feito pela ética. Mas se todo conhecimento e todo trabalho visam a algum bem, qual será o mais alto de todos os bens? De acordo com Aristóteles, é a felicidade, certamente. Mas o problema é que o homem comum não entende a felicidade da mesma forma como o homem sábio entende. Para o homem comum, a felicidade é uma coisa óbvia, como, por exemplo, o prazer, a riqueza ou as honras. O homem comum vive a vida dos gozos, onde a honra é superficial e depende muito mais daquele que dá do que daquele que recebe. O que Aristóteles nos mostra, através desta obra Ética Nicômaco, é que felicidade é uma forma de viver. Não se trata de um estado, mas sim de uma atividade do homem. E tal atividade deve seguir certas normas coerentes com a natureza humana. No entanto, como a natureza humana é complexa e muitas vezes apresenta tendências opostas, é preciso submeter a felicidade a certas regras ou critérios racionais para que ela se equilibre. Conseguir esse equilíbrio é o que Aristóteles chama de possuir a virtude, que é o componente essencial da felicidade. A virtude é que vai impedir que tendências opostas no comportamento humano entrem em choque, trazendo efeitos destrutivos para o homem. Já a virtude, diferente da felicidade, não é uma atividade. A virtude é um hábito, é uma maneira habitual de ser. Sendo assim, ela não pode ser adquirida da noite para o dia, porque depende de muito exercício. Segundo Aristóteles, repetindo certos atos, o homem acaba por transformá-los numa segunda natureza, isto é, numa disposição e não atividade, para no futuro agir sempre da mesma forma. Aristóteles distingue dois tipos de virtude, que nós vamos aqui apresentar e depois falar detalhadamente sobre cada uma delas. Então, em primeiro lugar, Aristóteles apresenta as virtudes morais, que consistem no controle das paixões e em movimentos espontâneos do caráter humano. E, em segundo lugar, as virtudes intelectuais ou virtudes da mente. A primeira das virtudes morais que Aristóteles vem abordar é a coragem. E o que seria a coragem? A coragem é um meio termo em relação ao sentimento de medo e de confiança. O que seria a carência de coragem? Seria a covardia. É o medo excessivo. Eu preciso tomar uma atitude, mas eu não tomo atitude por medo. Aí eu tenho medo de tudo que vai acontecer, então isso te paralisa. Então essa carência de coragem é a covardia.
E o que seria o excesso de coragem? Seria a temeridade. O que é temeridade? É uma ousadia excessiva, é a pessoa ser muito atirada, não pensar nas consequências. E aí, qual seria a virtude aí? A virtude seria você atingir o meio termo, que seria a bravura. Ou seja, nem você vai ficar paralisado por conta do medo de tomar atitudes, do que você tem a fazer, e nem você vai ser tão ousado a ponto de ser imprudente. Então, o meio termo em relação à covardia e temeridade, o meio termo é a bravura. A segunda das virtudes morais que o Aristóteles vem apontar é a temperança, que seria o meio termo em relação aos prazeres e às dores. Ela está relacionada aí, dentro da filosofia aristotélica, ao tato e ao paladar. O que seria a carência da temperança? Seria a falta de cuidado de si, a dor, a pessoa que não atende às suas próprias necessidades, a pessoa que não respeita os seus limites. E o que seria o excesso? Seria o gozo do objeto em si, no comer e beber e na união dos sexos. Por exemplo, você sabe que você tem a necessidade de comer, mas você faz isso excessivamente. O seu cuidado de si, ele é exagerado. E isso também vai te causar prejuízos na vida. E qual seria o meio termo entre os prazeres e as dores? Seria a harmonização do elemento apetitivo com o racional, visando o que é nobre. Ou seja, eu preciso me alimentar, mas eu tenho que usar o racional aí, usar a razão para conseguir saber o ponto exato, saber que nem para o de mais, nem para o de menos. Então, nesse caso aqui, o meio termo em relação à temperança seria a harmonização do apetitivo com o racional. A terceira e a quarta virtudes morais que Aristóteles apresenta, elas estão muito interligadas, porque o que é a liberalidade? A liberalidade é uma generosidade na distribuição, no dar e no receber dinheiro, né? E a magnificência também é uma espécie de generosidade, mas um dinheiro dado num volume muito maior, para grandes riquezas. Então, a liberalidade, o que é? O meio termo entre o dar e o receber dinheiro. O que seria a deficiência da liberalidade? Seria a avareza, a pessoa ter um apego exagerado ao dinheiro e não deixar que esse dinheiro se movimente, ele não gera benefícios para a própria pessoa e também não gera para o meio onde ela vive. O que seria o excesso dessa liberalidade, dessa generosidade? Seria a prodigalidade. Então ele se torna uma pessoa boazinha demais, que distribui. Também, se você tem um, um valor, se você tem uma pequena fortuna e você se torna pródigo demais, você começa a distribuir muito, isso também não vai ser bom nem para você, nem para as pessoas que estão no meio em que você vive. Qual seria o meio termo da liberalidade? Seria o saber receber e dar as riquezas. Ser um homem liberal, ser um homem generoso, mas preste atenção que em todas essas virtudes a racionalidade ela entra como um fio condutor aí de todas as atitudes. Para chegar ao meio termo é necessário usar a razão. E aí vem a quarta virtude moral, que é a magnificência, que também é uma espécie de generosidade, mas para dinheiro dado em grandes quantidades. É um meio termo quanto ao dinheiro dado em grandes quantias. Então, o que seria o excesso da magnificência? Seria vulgaridade e mau gosto. A pessoa se vê muito isso em política, né? Hoje não mais, mas no passado, em que os políticos financiavam churrasco, jogo de futebol, shows e saía distribuindo dinheiro aí de uma forma vulgar, né? Sem qual o objetivo disso? Quanto de bem isso vai promover na sociedade? No segundo ponto seria a deficiência, que seria a mesquinhez, a forma mesquinha como ele distribui esse dinheiro. Ele mede demais o que eu vou apoiar,
como que é isso, então ele se torna muito mesquinho. O meio termo na magnificência, estando relacionada com riqueza, a magnificência é um gasto apropriado de grandes quantias. Ou seja, você não vai sair jogando dinheiro fora. Tem que ser um gasto pensado, apropriado, entendendo o que ele vai promover socialmente, o que ele vai trazer de benefícios, né, para a sociedade, para a própria pessoa. Na filosofia aristotélica, que em Ética Nicômaco está como ofertas, construções e sacrifício aos deuses como um gasto apropriado. Aí nós vamos para a quinta virtude moral, que segundo Aristóteles é o justo orgulho. O que é o justo orgulho? É o meio termo em relação à honra e à desonra. Qual é a deficiência no justo orgulho? É a humildade indébita, ela é injustificada. E qual é o excesso? É uma vaidade oca, vazia. E qual seria o meio termo dentro dessa virtude do justo orgulho? O meio termo seria o mérito e pretensões igualmente elevados. Você não vai ser nem humilde demais e nem você vai ser vaidoso demais, né? Você tem que ter um orgulho ali, justo, no justo termo, meio termo, né? Então, o mérito e as pretensões têm que ser elevados. E a sexta virtude moral é a calma, que é o meio termo em relação à cólera. Qual é a deficiência? É o pacato, ele é calmo demais. Você pode fazer o que quiser, ele vai tudo bem, tá tudo certo. Isso não é bacana nem para a pessoa e também deixa acomodado todos aqueles que estão no entorno, né? Porque se a pessoa concorda com tudo, se ele é um funcionário tão bonzinho, todos vão se aproveitar dele. Isso vicia o ambiente e isso para a pessoa também é bastante doloroso. E qual o excesso? É o irascível, aquele que está sempre com ira, está sempre tomado pela ira. Ele é muito nervoso e isso também prejudica. Imagine isso num ambiente de trabalho. Aquela pessoa que está sempre nervosa, sempre irritada, sempre mal-humorada, é como se poluísse o ambiente todo e o trabalho não funciona. Nada funciona no ambiente assim, né? Então, qual seria o meio termo entre o pacato e o irascível? Seria uma pessoa calma. Uma pessoa calma não quer dizer uma pessoa boba. Quer dizer uma pessoa que sabe, inclusive, dizer você está me prejudicando. Isso que você está fazendo não me agrada. Mas falar de uma forma calma. Então, nós falamos aí já de 6 virtudes morais. Então, a sétima virtude é a veracidade. O que é a veracidade? É o meio termo no tocante à verdade. E aí nós temos como deficiência a falsa modéstia, como excesso a ostentação. Eu vou buscar trazer um exemplo aqui mais para o nosso contexto, para o nosso cotidiano. Imagine que um professor chegue numa sala de aula e ele imagine que os seus alunos não vão conseguir compreender muito bem o vocabulário dele, a forma como ele se expressa, a sua linguagem, o seu discurso. Então ele chega dentro da sala de aula e começa a falar uma linguagem bastante coloquial. Busca usar gírias, busca adequar assim para que os adolescentes imaginem que ele faz parte daquele meio. Ele não vai convencer ninguém. Isso é uma falsa modéstia. Por outro lado, ele não pode pecar pelo excesso. Ele não pode chegar numa turma e falar assim, olha, eu tenho a formação tal, eu tenho mestrado tal, eu tenho doutorado, pós-doutorado, e começar a apresentar a sua aula levando um vocabulário que não faz parte daquele contexto. Ele está pecando pela ostentação. Então, qual seria o meio termo? A veracidade. Ele pode ser capaz de chegar dentro da sala de aula e ser ele mesmo, falar da forma como ele fala, procurando adequar o vocabulário, procurando adequar a sua linguagem. Isso seria o meio termo, a veracidade. Aí nós temos
A virtude número 8, espirituosidade. É muito comum, principalmente as pessoas nascidas no início do século XX, elas usavam muito esse adjetivo. Fulano é muito espirituoso. Geralmente elas usavam para dizer que é uma pessoa engraçada, que ela sabe fazer as piadas. É nesse sentido que as pessoas diziam. E aí a espirituosidade aqui, dentro desse conceito aristotélico, é o meio termo em relação ao convívio com os outros. O que seria a deficiência da espirituosidade? É a rusticidade. O que é rusticidade? É a pessoa ser indelicada. Ela não sabe falar com delicadeza. Ela não chega a ser grosseira. Ela não chega a ser uma pessoa agressiva. Ela apenas é muito seca, ela não tem aquela elegância, aquela delicadeza no trato com as pessoas. Essa seria a deficiência da espirituosidade. E qual seria o excesso? A chocarrice. O que é chocarrice? A pessoa faz piadas desagradáveis, ela tenta ser simpática, ela tenta ser agradável, mas tem piadas de mau gosto. Hoje você vê muito isso, né, no meio humorístico. Às vezes, alguns humoristas resolvem fazer uma piada e isso magoa alguém, isso ofende. Você vê isso nas redes sociais também. Então, dentro da virtude da espirituosidade, a deficiência seria a rusticidade, a falta de delicadeza, a dureza. E o excesso seria a chocarrice, a pessoa fica zoando o outro, zombando, fazendo piadas desagradáveis. O que seria o meio termo na espirituosidade? Prazer em proporcionar divertimento, saber sorrir, saber tratar as pessoas com delicadeza, saber até falar de alguma coisa engraçada, desde que não ofenda ninguém. Vocês conseguem ver que cada uma dessas virtudes, quando ele apresenta ali a deficiência, o excesso e o meio termo, é um rumo para que nós consigamos ter um bom convívio social. Aí nós temos a virtude número 9, que é a amabilidade. O que é amabilidade? É o meio termo na disposição de agradar a todos de maneira devida e amável. A deficiência da amabilidade é o quê? É o mau humor. E qual o excesso? O obsequioso sem propósito e lisonjeiro que visa o interesse próprio. O que é uma pessoa obsequiosa? É aquela pessoa que ela faz tudo para agradar e ela respeita demais, ela é gentil demais, fica muito cheia de coisas que as pessoas ficam até assim achando que isso é falso, né? Aquela pessoa fala assim: oi, querida, o que você quer? Você está tão linda. A pessoa que é tão gentil que se torna. E aí, muitas vezes, quem faz isso é aquele vulgarmente conhecido como puxa-saco. A pessoa que trata muito bem alguém com vistas a conseguir algum benefício próprio depois. Então, a deficiência da amabilidade é o mau humor. A pessoa chega e fala: oi, como vai? Fala assim: muito mal. Pessoa que não sabe transmitir alguma coisa boa. O que seria o meio termo entre essa deficiência e esse excesso? Seria a amizade. Você saber ser claro, você saber: se hoje eu estou de mau humor, no mundo não tem nada com isso. Então, você saber se controlar, você saber ter um autocontrole emocional e ter amizade, tratar as pessoas de maneira cortês, sem excesso nem deficiência. E aí nós trazemos aqui as duas últimas virtudes morais apresentadas por Aristóteles. A 10ª é a modéstia, que é o intermediário nas paixões e relativo a elas. Qual a deficiência da modéstia? É o despudor e a falta de vergonha. E qual o excesso? O acanhamento, a pessoa ter vergonha demais. Então, o que Aristóteles está dizendo, a modéstia aí seria você equilibrar em relação às paixões, de você nem ser muito desavergonhada, nem ser muito exibida, e também não ser tão acanhada, tão envergonhada. E aí o meio termo é modéstia. Você está sendo aí, olha aí outra vez, é a razão na consideração de quem você é.
Quem sou eu? Como eu vou agir? Eu não preciso ser acanhado demais e eu também não preciso me exibir demais. Quando você encontra esse meio termo, isso para as relações sociais é muito interessante. Então vejo como a obra de Aristóteles ela é atual. Ela é como um guia aí que te ensina a viver em sociedade. Isso poderia ser traduzido aí através de textos e ser distribuído mesmo nas escolas seria muito interessante. Como se conduzir socialmente na vida, isso beneficiaria nas relações escolares, nas relações familiares, nas relações de trabalho, então seria muito interessante. E aí, por último, nós vemos aqui a justiça. No que diz respeito à justiça e à injustiça, nós devemos indagar com que espécie de ações se relacionam elas. Que espécie de meio termo é a justiça? Justiça é a virtude completa. Por isso a justiça é muitas vezes considerada a maior das virtudes. Justiça é a virtude completa, no mais próprio e pleno sentido do termo, porque é o exercício atual da virtude completa. E eu repito aqui quantas vezes completa, quantas vezes justiça, para justamente frisar isso, que ela é completa porque a pessoa que possui a justiça, ela pode exercer a sua virtude não só em relação a si mesmo, como também em relação a todas as outras pessoas. E aqui eu trago aqui um quadro que está presente no livro Introdução à História da Filosofia dos Pré-Socráticos Aristóteles, volume 1, da filósofa brasileira Marilena Chauí. E esse quadro é interessante, é o quadro das virtudes morais, que ele parte aqui do sentimento ou paixão por natureza. E ela montou o quadro de forma que você chega a ter a virtude, ou seja, o justo meio, o meio termo. Então ele simplificou bem tudo isso que nós falamos anteriormente. Ele é um resumo, em outras palavras. Então ele traz aqui, por exemplo, o sentimento ou paixão por natureza, prazeres. Qual a situação em que esse sentimento ou paixão são despertados? Ao tocar, ao ter e ingerir. Tá. Qual é o vício por excesso, por deliberação e por escolha que pode acontecer em relação aos prazeres? Pode ocorrer o excesso à libertinagem. E qual é o vício pela falta, por deliberação e por escolhas? A insensibilidade. E qual seria a virtude em relação aos prazeres? Né? O meio termo entre a insensibilidade e a libertinagem seria a temperança. Nós abordamos temperança lá atrás sob uma outra linguagem. Aqui ele está trazendo aqui bem resumido e bem contextualizado. Aí ele traz aqui sentimento ou paixão, medo. Tá? Qual a situação que pode despertar o nosso medo? O perigo ou a dor? Tá? Qual é o vício por excesso de medo? É a covardia. Qual é o vício pela falta do medo? É a temeridade. O que é a temeridade? É aquela ousadia excessiva. E qual é o meio termo aí? Seria a coragem. Então você vê que ele fez o percurso ao contrário, porque no que nós estudamos aqui anteriormente, ele começou aqui, ó, das virtudes, temperança, coragem, né? E aqui ela começou pelo sentimento que pode despertar. Aí ela traz o terceiro, a confiança. Qual a situação em que esse sentimento de confiança ele pode ser despertado? Através do perigo e da dor também. Qual é o vício por excesso de confiança? É a temeridade. Eu confio tanto que eu me atiro sem pensar. E qual é o vício pela falta? Covardia. Viu que ele está invertido. O medo e a confiança, ele envolve os mesmos sentimentos, os mesmos vícios, de uma forma invertida, né? E também a virtude é a coragem. Aí você vem aqui, sentimento ou paixão, riqueza. Qual a situação que envolve a riqueza? Dinheiro e bens. Qual o vício por excesso? Prodigalidade. Qual o vício pela falta? Avareza. E qual é a virtude? Liberalidade. Aí nós temos fama.
Porque antes nós lidamos apenas com dinheiro. O que nós falamos antes? Que a liberalidade ela envolve uma pequena fortuna, ele envolve isso, mas está envolvendo só aquilo ali. Na magnificência é uma grande fortuna, é doação de muito dinheiro. Então isso envolve a fama. Então, qual o sentimento que está em jogo aqui, ou paixão? A fama. Qual a situação em que o sentimento ou paixão são despertados? Opinião alheia. Eu quero que as pessoas digam, nossa, como ela é boa, nossa, que pessoa poderosa, né? Qual é o vício? Por excesso, é a vaidade. A pessoa começa a doar pela vaidade, pelo nome. E qual é o vício pela falta? É a humildade. E a virtude é a magnificência. Aí nós temos um outro sentimento, a paixão, honra. Qual a situação que desperta? Também opinião alheia. Qual é o vício por excesso? A vulgaridade. Qual o vício pela falta? A vileza. E qual é a virtude? Respeito próprio. Aí nós temos aqui sentimento ou paixão. Cólera. O que é cólera? É uma raiva muito grande, um ódio, uma ira. O que envolve? Que situação que pode despertar essa paixão? É o convívio social, a sua relação com as outras pessoas. Qual o vício por excesso? Irascibilidade, é a ira, cólera. Qual é o vício pela falta? Indiferença, seria a pessoa pacata demais. E qual seria a virtude? A gentileza. Aí nós vamos em relação ao convívio. O que é que pode despertar essas paixões? A relação com os outros, tá? Qual o vício por excesso? A zombaria. Qual o vício pela falta? Grosseria. Lembra que nós falamos? Nós falamos da pessoa muito rude ou da pessoa que faz piadas desagradáveis. Nós abordamos isso lá numa outra linguagem. E o que seria virtude? Agudeza de espírito. Aí nós vamos aqui, sentimento ou paixão, conceder prazer. Isso é despertado em quê? Na relação com os outros. Tá? Qual é o vício por excesso? A condescendência. Qual o vício pela falta? O tédio. Qual é a virtude? A amizade. Aí vamos um outro sentimento de vergonha. A vergonha é despertada onde? Na minha relação com os outros também. Então, qual o vício por excesso? A pessoa não tem vergonha alguma, totalmente sem vergonha. E qual é o vício pela falta? Timidez. E qual é a virtude? A modéstia. E aí nós vimos aqui sorte e boa sorte de alguém. É uma sensação, é uma paixão ou sentimento que se desperta na relação dos outros consigo. Qual o vício por excesso? A inveja. Qual o vício pela falta? Malevolência. E no quadro dela está malevolência, está faltando um N no quadro do livro. E a virtude é a justa apreciação. Embaixo, por último, sobre a má sorte de alguém, também na relação dos outros com você mesmo. Qual o vício por excesso? Malevolência. Qual o vício pela falta? Inveja. Qual é a virtude? Justa indignação. Então, vocês vão ver que na hora de comparar, a linguagem está diferente, ele está resumido, mas também ficou uma forma muito boa de se compreender. Então, nós vamos apresentar agora as virtudes intelectuais. E a primeira delas, apresentada por Aristóteles, é o conhecimento científico. O seu objeto é o necessário e eterno. Toda ciência pode ser ensinada e o seu objeto aprendido. O conhecimento científico é um estado que nos torna capazes de demonstrar. Quando um homem tem certa espécie de convicção e ele conhece todos os pontos de partida, nós podemos dizer que ele possui conhecimento científico. Em suma, é uma disposição em virtude da qual nós nos tornamos capazes de demonstrar e promover o aprendizado. É tipo um conhecimento, é um conjunto de conhecimento metodologicamente construído de determinados assuntos em um determinado momento histórico
e que ele se sobrepõe às opiniões individuais. Então, nós vamos apresentar aqui a segunda virtude intelectual de acordo com Aristóteles, que é a arte. Então, a arte, de acordo com Aristóteles, ela é idêntica a uma capacidade de produzir que envolve o reto raciocínio. Toda arte visa a geração e se ocupa em inventar e em considerar as maneiras de produzir alguma coisa, que tanto pode ser como não ser, e cuja origem está no que produz e não no que é produzido. A arte não se ocupa nem com as coisas que são ou que se geram por necessidade, nem com as que fazem de acordo com a natureza. A arte é uma questão de produzir e não de agir. A terceira das virtudes intelectuais, de acordo com Aristóteles, é a sabedoria prática. O que é a sabedoria prática? É característica de um homem que delibera bem sobre o que é bom e conveniente para ele. Mas o homem, com essa sabedoria, ele não procura coisas boas somente para si. Ele sabe deliberar sobre aquelas coisas que contribuem para a vida boa em geral. A sabedoria prática é uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. Então, eu trago agora a quarta virtude intelectual, que é a razão intuitiva. Ela consiste naquilo pelo qual nós aprendemos as últimas premissas de onde parte a ciência. Ela apreende os seus primeiros princípios. O seu método é a indução, que ele vai aprender a verdade universal e, a partir disso, aparece como evidente a si. Como é o método indutivo? O método indutivo, ele parte do particular para o universal, do micro para o macro. Ou seja, alguém observa, o indivíduo A sente dor de cabeça e está resfriado. O indivíduo B sente dor de cabeça e está resfriado. O indivíduo C sente dor de cabeça e está resfriado. Quando ele faz uma série de observações e começa a encontrar regularidades entre cada situação, o que vai acontecer? Ele partiu de um universo particular, mas através da observação ele chegou a uma verdade que é universal. Provavelmente, a dor de cabeça é um dos sintomas do resfriado. Então, o que ele está dizendo aí? Que ele vai partir dessa razão intuitiva, pegando ali aquele universo particular e vai conseguir construir alguma coisa universal, e essas últimas premissas a que ele chegou, é delas que a ciência vai partir. Você vai pegar o problema ali e é daquilo ali que você vai partir para construir o conhecimento científico. Então, nós chegamos aqui à quinta virtude intelectual, que é a sabedoria teorética, Sofia. A sabedoria é a razão intuitiva, da qual nós falamos anteriormente, já combinada com o conhecimento científico e orientada para objetos mais elevados. Quando eu digo aqui objetos de estudo. A sabedoria teorética, dentre as formas de conhecimento, é a mais perfeita. Ela é superior à sabedoria prática, que tem como objeto as coisas humanas e diz respeito à ação. Nós deveríamos possuir ambas as espécies de sabedoria, mas de preferência a sabedoria teorética. Bem, aqui nós fechamos então as virtudes morais e as virtudes intelectuais. E aqui nós vamos falar da responsabilidade em Aristóteles. Na Ética Nicômaco, Aristóteles afirma que o caráter é o resultado dos nossos atos, que adquirimos uma ou outra disposição ética quando nós agimos de tal ou tal maneira. Se realizamos coisas justas, nós vamos assumir bons hábitos e o caráter se torna justo. Inversamente, quando nós agimos de forma intemperante,
nós adquirimos o hábito de ceder aos desejos e vamos nos tornar também temperantes. O caráter é produto da série de atos dos quais eu sou o autor, de acordo com Aristóteles. Eu posso ser declarada autora do meu caráter, como eu sou dos meus atos. Do mesmo modo que meus atos podem ser objeto de elogio, o meu caráter pode ser objeto de louvor. Ao abordar a perfectibilidade do caráter, é importante ressaltar que Aristóteles quis escrever uma ética cujo projeto é muito claro. A Ética Nicômaco é uma obra dirigida aos adultos. Ela examina como nos tornarmos bons, de maneira a realizar o fim de todo homem, que é a felicidade. A vida moral é um assunto de adultos. A virtude e o vício, de acordo com Aristóteles, só se desenvolvem através dos atos, de que só o adulto é capaz, porque eles se realizam principalmente no quadro da vida cívica ou militar. Trazendo isso para a atualidade, isso vai desenvolver dentro da vida social, dentro da atuação, cidadã de cada indivíduo. Nós não podemos encerrar isso sem falar na amizade, na visão que Aristóteles tem da amizade. As várias formas de amizade mencionadas por Aristóteles em sua obra constituem todas as ilustrações da natureza social essencial do homem. Em Ética Nicômaco, ele apresenta no plano inferior, ele diz que o homem precisa de amizades úteis. Quando ele está num plano mais elevado, ele forma amizades por prazer, isto é, ele tem um prazer natural no convívio com os seus amigos. Entretanto, num plano ainda mais elevado, ele vai constituir amizades por bondade, nas quais um amigo ajuda o outro a viver a melhor vida. E o que seria a vida ideal para Aristóteles? De acordo com o filósofo, o bem-estar deve ser uma atividade de acordo com a virtude da melhor parte de nós. Qual é a melhor parte de nós? De acordo com Aristóteles, é a razão. A atividade do bem-estar, de acordo com ele, é teorética e consiste na melhor atividade de que somos capazes, uma vez que é o exercício do melhor em nós sobre o melhor de todos os objetos, aqueles que são eternos e imutáveis. Então, eu finalizo essa breve exposição sobre a obra de Aristóteles, frisando agora ao final a importância de Ética Nicômaco, já que foi o primeiro tratado criado sobre o agir humano da história. Por isso é inegável a sua relevância para a história da filosofia. Bem, agora aqui nesse final agradeço a atenção de todos vocês e venho recomendar quem quiser ler mais conteúdos sobre filosofia. Eu tenho um blog, artigosfilosofia.blogspot.com, que é um espaço onde eu compartilho artigos produzidos durante o período de graduação em filosofia, especialização em filosofia, cultura e sociedade e alguns produzidos durante o mestrado em ciências sociais. Também tem um site, Estudos sobre o Cárcere. Ele está voltado para a minha pesquisa de mestrado, que foi realizado dentro do presídio da cidade de Cataguases, Minas Gerais, e avaliou o impacto do discurso religioso sobre a ressignificação do eu de homens encarcerados. O site Estudos sobre o Cárcere, ele tem uma página, um espaço de educação prisional com planos de aula de arte, filosofia e sociologia, voltados exclusivamente para a EJA prisional. Também tem uma biblioteca de ciências humanas com 90 obras para download. E aí tem outros trabalhos, tem artigos que vocês podem baixar também, e diversos filmes e documentários sobre prisões. Então, está disponível
o conhecimento só é bom quando ele é compartilhado. Então, trazer tudo aquilo que nós produzimos dentro da universidade, compartilhar publicamente, isso é muito gratificante. Volto a lembrar que eu tenho o livro Criminalizar para Punir, a dinâmica de neutralização da juventude pobre e negra do Brasil, que estará disponível para venda aqui pela internet a partir de agosto, e o livro Pensar Filosoficamente, que é um livro didático e que eu acredito que possa ser de muita utilidade. Muito obrigada. Gratidão.